o versículo de número 10. Se de boa mente ficardes nessa terra, então eu vos edificarei e não vos derribarei, eu vos plantarei e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Glória a Deus. 14, dizendo: não, antes nós iremos 14, nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali viveremos. 16. E acontecerá então que se a espada que vós temeis ali vos alcançará aonde? Na terra do Egito. E a fome também que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis no Egito. Certo? Glória a Deus. E nós vamos ler agora o 19 para ler assim: falou o Senhor acerca de vós, o resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Amém? Vamos fazer mais uma oração, né? Pedindo a Deus sua aspiração. Querido Deus e Pai Celestial, aqui estou mais uma vez para fazer essa oração, tendo lido essa mensagem que tem falado aos remanescentes que ficaram em Judá no tempo do profeta Jeremias, aonde eles pediam uma direção a seguir e o que eles deveriam fazer. E o Senhor falou profundamente com aquele povo, da mesma forma que essa palavra sirva de inspiração para cada um de nós, na fé em Cristo, para que nós não venhamos a sairmos do propósito, estarmos seguindo a tua direção, o teu propósito em nossas vidas. Abençoa todos que estão aqui, que o Senhor ajude cada um de nós e dê graça ao teu servo, nos direcione, em nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a mensagem ela vai dar um destaque para aquele povo, né, como eu falei da oração, uma espécie de remanescente. O que nós entendemos por remanescente? Remanescente é um grupo de pessoas. Não quero dizer que os demais que foram para a Babilônia tinha pessoas também de Deus, né? Como é o caso dos profetas Daniel, do Ezequiel, muita gente boa, mas ficou na terra de Canaã, né? Em Judá principalmente, um resto de pessoas, mas os pobres, né? E ficaram sob o comando do reino da Babilônia, certo? E esse remanescente que fica, em toda a história, né? O pessoal fala assim: rapaz, nós vamos seguir um curso aqui, o plano tal é esse, mas se não der certo, o que a gente diz costumeiramente? O plano B. O que seria o plano B? Uma alternativa, né? Que você planeja e você tem uma alternativa, certo? Uma alternativa. Então essa alternativa é sempre, eu poderia dar assim, alguns exemplos para introduzir a mensagem. Por exemplo, bem conhecido que vocês devem lembrar do patriarca Abraão. No capítulo 12, lá no versículo 10 de Gênesis, vocês lembram o que aconteceu naquela época com Abraão? Veio a fome na terra de Canaã. Aí o que o Abraão, na época era Abrão, né? E Sarai, o que foi que eles fizeram? Qual foi o plano B deles? Descer para o Egito. Quando a gente estuda as civilizações antigas, né?
História geral? Já estudaram os sumérios, né? Aí tem os persas e também tem os egípcios. No Egito era tudo assim, assim de forma assim, bem as pirâmides, né? Tudo dentro dos cálculos da matemática, trigonometria. Tinha o rio que no meio do deserto, e o rio, onde fluía o rio Nilo, havia vegetação. Havia muita coisa no Egito que era como se fosse assim, o homem no comando de uma cidade, de um povo. Então, por isso, qual era a tendência que no Egito nós vimos nas 10 pragas? Vocês lembram das 10 pragas do Egito? Havia ídolos para tudo que era lado. Então, o plano B, já introduzindo, foi um momento na vida do Abraão, em que ele, devido à fome, uma crise, ele parece que o pai da fé, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, viu? Nós não somos melhores que Abraão, nem tudo que aconteceu com eles, nós podemos às vezes procurar uma outra alternativa do plano B espiritual. E a alternativa vem descer Abraão para onde? Para o Egito, para peregrinar ali. E eu estava lendo, né, que o Abraão, quando ele entrou no Egito, ele cometeu algumas... Eu até pergunto, irmão, você quer ser Abraão? Hein? Qual foram alguns pecadinhos que Abraão cometeu ali? Foi, mas a gente não pode esconder, né? A questão da mentira, né? Ele ia perdendo a própria mulher, né? E por conta da beleza da Sara, né? Foi o faraó foi atraído pela sua beleza e ela foi trazida para o seu harém, né? E em troca disso, o Abraão foi beneficiado com muitas coisas, inclusive tem lá servas. Aí vocês vão lembrar do contexto de Agar, né? Então tá aí. Esse aqui é só um momento da vida do Abraão em que ele desce ao Egito, e ali você vai observar no capítulo 12, é um momento em que ele não vive uma vida do altar. Pode acontecer alguma vez na vida do crente em que ele para de orar? Uma vez que acontece isso, o crente não ora mais, só assiste televisão, acompanha a internet. E o que mais? A vida de oração nossa está bem rasinha. É preciso a gente meditar nos passos da fé de Abraão, que às vezes a gente pode optar por um plano B e ainda sai da dependência, porque estar no deserto, estar no local difícil, é estar sob a dependência do Deus invisível, o Deus que falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Glória a Deus. Amém até aqui? Poderíamos também lembrar de uma outra passagem que eu estava vendo, parece que é 400 quilômetros, né? A viagem toda, né? Da Canaã ao Egito. É uma distância, ainda a pé naquele tempo era longe, né? Mas eu quero lembrar uma ministração que eu fiz aqui sobre a questão dos 12 espias. Quando o povo se aperreava logo, o que acontecia? Números 14, versículo 4. A primeira coisa, o plano B deles qual era? Ei, pessoal, vamos deixar esse tal do Moisés de lado, vamos fazer um capitão, um chefe, e vamos voltar para onde? Vamos voltar para onde? Para o Egito. Vamos levantar um líder, segundo os homens. Vamos abandonar a liderança de Moisés, ou automaticamente a liderança divina, a dependência de Deus. Vamos voltar porque
Vez por outra, não acontece isso, pelo amor de Deus, não acho que não acontece isso na vida dos irmãos mais maduros na fé, não. Mas os irmãos que são mais novos, né? Eles, pai, naquele meu tempo essa semana, misericórdia, do Egito, do mundão, eu queria ver se esse fulano de tal fazia hora com a minha cara. Eu quebrava na cara dele. Isso aí, em vez de quando voltar ao Egito, queria voltar ao Egito. Ele lembra das comidas, das noitadas, das baladas. Isso é uma reminência, né? Uma volta ao Egito, quando ele tenta. Quando eu não era crente, eu tinha umas curtição. Então, o crente em Jesus, ele foi chamado para sair. Como é que a igreja o termo eclésia significa os chamados, né, do mundo para aglutinados em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então, essa linguagem é bem simples, de João capítulo 2, 1 João 2:15. Ninguém ama o mundo e ama a Deus, não é assim que está escrito? Porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não permanece dele. Então, o mundanismo é sempre uma tentação para o crente, né? Quando ele pode estar voltado para esse plano B. Pois bem, ainda temos um terceiro exemplo. Quando Salomão assume o reinado, ele faz vários, como se diz, acordos diplomáticos. E um desses acordos diplomáticos havia algumas cláusulas, e dentre as cláusulas ele tinha que casar com a mulher do dito país. E o que aconteceu com o 1 Reis 9:16, com o Salomão? Hein? Não sei se é esse versículo aí, veja aí. Salomão casou com uma princesa egípcia. Não é isso? Aí, muito bem. E a reboque, a princesa trouxe alguns costumes da religião do Egito, que a Salomão aderiu para si. Está dizendo aí que Faraó, rei do Egito, subiu, tomou a Géser, é isso mesmo? E deu a sua filha, a mulher, para Salomão. Então, a Salomão aderiu o culto de algumas partes do culto pagão dos egípcios. Não, Salomão, para ser assim bem diplomático, para sair bem na fita, para ser o vizinho, ele quis agradar, e aí casou. E tem a história, vocês vão ver lá, depois ele se desviou, né? Porque o plano B, ele é uma proposta boa. Ele é o plano que surge é o imediatismo humano. É a fuga do homem querer resolver os seus problemas e sair bem e se dar bem. Então, aqui é um dos exemplos. Então, o profeta Jeremias, quando Babilônia cerca Jerusalém, né? Vocês conhecem a história, quem está frequentando a escola dominical, que é chamado quando os príncipes, né, foram deportados para a Babilônia, aí ficou só um restinho de pessoas pobres, e ali ficou sob o comando dos babilônios. E agora eles estão pedindo uma orientação ao profeta, como eu li a partir do capítulo 42, está aí o nome no versículo 1 de algum dos líderes, daqueles que ficaram. O versículo 2 é uma oração que eles fazem pedindo direção e o que deveriam fazer. E eles oram, pedem, caiam a nossa súplica diante de ti, diante do profeta Jeremias. Pede a Jeremias oração, né? Isso aqui é uma coisa boa, não? A gente está fazendo aqui os nossos planos. A gente convida aqueles irmãos de oração mesmo. Mas a gente não pode ficar só, irmão, 6 horas por mim, não, tá certo? Irmão, 6 horas. 6 horas. Tu também tem que orar, né? Não é verdade? Esse é o grande desafio do cristão. Então Jeremias foi incumbido de orar por esses líderes, para, conforme
eu li aqui, né? Para que eles pudessem, onde havemos de andar, o caminho de onde havemos de andar, que Deus nos ensine, o versículo 3, o caminho que devemos andar e aquilo que havemos de fazer. Para onde nós devemos ir e o que devemos fazer. Foi um pedido de oração, e imediatamente o pedido para que pudesse eliminar as dúvidas, né? Eliminar ou trazer soluções para aquele momento que o pequeno grupo que eu chamei no início da introdução, falando sobre o remanescente. O remanescente fica, todo mundo foi embora, só o remanescente que está lá, e eles têm que seguir por fé. A cidade foi destruída, né? Os muros foram acabados, já não tem mais templo, já não tem mais sacerdotes. Então aquele povinho ali humilde, simples, porque os babilônios pegaram só os profissionais, né? Os homens que pudessem trabalhar em Babilônia, e ele tirou a nata, né? Assim, ficou só as pessoas mais simples. O Jeremias era um deles, e o Jeremias ele até rejeita eu até falei sobre isso, ele ir morar em Babilônia. Ele ficou no seu lugar, na sua terrinha, numa crise, numa devastação, numa invasão, num clima de guerra. Então eles estavam sem saber o que fazer. Quando a gente se encontra nessa situação, irmãos, o que nós pedimos? Pedir oração, pedir a Deus direção. E é isso que nós devemos fazer sempre. Quando a gente estiver desnorteado, alguma vez você já ficou assim meio desnorteado, sem saber o que fazer? Qual é a saída? Fale com Jesus, que Ele tem uma bússola, Ele tem um norte, Ele tem uma direção. Mas a resposta que Deus dá agrada a todos nós? Sim ou não? Às vezes não agrada. É o que vai acontecer aqui. Tudo bem? O pedido para que eles pudessem pedir direção para onde ir e o que fazer, para tirar todas aquelas dúvidas que estavam invadindo as mentes de cada um. Então, há um clamor. O profeta se propõe a clamar. Versículo 4. Quem está disposto a clamar, interceder por uma cidade devastada, por uma família arruinada, por uma vida que parece não ter mais saída, desespero? O profeta diz no versículo 4: disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos ouvi, e eis que eu orarei ao Senhor, o vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for. Estão preparados? O que o Senhor vos responder, eu vos declararei. Versículo 4: não vos ocultarei nada. Porque geralmente, se a gente for trazer uma palavra, né, as pessoas vão, peraí, uma palavra, deu uma resposta boa aí, né? Eu citei o exemplo do profeta Micaías, mas eu sinto o exemplo de um outro profeta que estava lendo esses dias. O profeta, ele era um profeta assim meio, a gente acha assim, né, que o homem tinha visões de olhos abertos. Pode ler depois o Balaão. Ele profetizou, e ele foi contratado por dinheiro por Balaque e ele disse assim: eu só vou dizer as palavras, o que Deus colocar no meu coração. E o Balaque: tudo bem, mas vai lá, vamos testar aqui. Aí ele ofereceu o sacrifício, aí foi ao encontro de Deus, aí Deus falou, e ele começou a profetizar só coisa boa para Israel. Aí o Balaque ficou atribulado: rapaz, eu te contratei para fazer uma coisa, tu está fazendo outra ao contrário. No final das contas, ele profetizou contra contra os moabitas, abençoou e disse mais: como vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Então nem tudo que Deus fala as pessoas gostam, porque perde a estabilidade, né,
dos desejos humanos, né, da vontade humana. Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta de oração. Versículo 5, né? Eles vão responder que estão dispostos a fazer tudo o que Deus determinar, conforme a vontade de Deus. Versículo 6: seja ela boa ou seja má. Mas não que a voz do Senhor seja mal, mas ela contrapõe os desejos humanos, tá certo? Vai contra a vontade dos homens. Seja bom ou seja mal, a voz do Senhor. A quem te enviamos, obedeceremos para que suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Versículo 6. Então passaram-se 10 dias de oração. A partir do versículo 7, Jeremias se agrupou em oração, pediu a Deus, e Deus deu a resposta. Deus dá a resposta, como diz lá em Mateus, ou o próprio Jeremias, clamas a mim. Mas Mateus diz o quê? Pedi, 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 buscai, batei, e a porta se abrirá. Glória a Deus. Jeremias bateu na porta, 10 dias de oração. Qual foi a resposta, irmãos? Está aí no versículo 10. Ele chamou os príncipes, no versículo 9. No versículo de número 10, a proposta de Deus é essa. Eu não sei qual é o plano B que vocês têm. Vocês estão vendo a terra sem esperança, vocês estão vendo a situação difícil, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Sede boa mente, sede boa mente. Vamos lá, sede boa mente, ficardes nessa terra. Olha aí as palavras de Jeremias, as mesmas palavras, né? Eu até citei uma vez que Jeremias foi colocado por Deus para... São 4 verbos que ele usa: arrancar, derrubar, destruir, arruinar. E 2 verbos positivos, mas para edificar e para plantar. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus é: se de boa mente ficar nessa terra, então, o que vai acontecer? Eu vou edificar vocês, vou edificar a fé de vocês, eu vou edificar a vida de vocês. Se vocês permanecerem no lugar da bênção, eu vou edificar vocês, eu não vou derrubar vocês, e eu vos plantarei e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Essa é a resposta de Deus. Fique no lugar onde vocês estão, não saia da presença de Cristo, permaneça firme, mesmo que seja difícil. A fé, muitas das vezes, nós temos dificuldade, mas até a pergunta: se com Cristo os discípulos enfrentaram o naufrágio, imagine sem Cristo. Aí que o negócio se torna mais difícil, né? Tá certo? Vamos permanecer? Vamos ficar no lugar da bênção? Vamos perseverar? Glória a Deus. Muito bem, essa é a resposta de Deus para o grupo remanescente. Um grupo instável, mas Deus estava dando estabilidade. Um grupo que não tinha direção, Deus está dando a resposta certa para eles. Glória a Deus. Fica no lugar da bênção e receba aí a resposta de Deus. Mas é preciso que eles seguissem a orientação de Deus. Essa é a orientação que Deus está dando, e Deus dá a resposta certa. Porém, veja bem, o versículo 10 que eu acabei de ler, né? Aí ele vai dizer sobre a questão dos temores, né? Porque eles estavam cheios de temores, né? Muitas vezes a gente passa por certas situações que o medo vem ao nosso coração, os temores da vida, as incertezas e o que fazer. Melhor coisa que tem é esperar no Senhor. Confia no Senhor, como diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Isso não é uma mensagem bem simples, mas é o entendimento para ser aplicado em nós. Confiar em Deus, esperar no Senhor. Bem, porém o Jeremias coloca, a proposta é essa. Porém, se vocês escolherem o plano B, qual é o plano B? Veja o 14, irmão. Diz o que o versículo 14? O que diz? Se por acaso antes iremos à terra do Egito. Eu sei que tem duas ocasiões que desceu ao Egito foi um livramento. Vocês lembram? Quem lembra? Quem lembra? Hein? Primeiro exemplo, quando a família de Jacó desceu ao Egito, porque José era o governador daquela cidade, foi para sustentar aquela família. Segundo exemplo, de alguém que se refugiou no Egito, que foi direção de Deus. Segundo exemplo, Jesus estava sendo um menino novinho, bem pequenininho, estava sendo caçado por Herodes, e a revelação veio para quem? O pai adotivo disse: desce para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Quando a espada chegou lá para matar o menino já estava lá no Egito, com a mãe e o pai dele, são e salvo. Então Deus deu livramento, glória a Deus. Mas nesse caso aqui, a ordem era para permanecer numa situação difícil, mas Deus poderia mudar o quadro, glória a Deus. Como de fato, o segredo dos vencedores não é fugir da batalha, é enfrentar a dificuldade. Deus disse: não te livrarei das provações, eu estarei contigo nas horas difíceis da sua vida, glória a Deus. Então, se por acaso eles optassem pelo plano B, e o plano B era, como eu li no versículo 14, né? Antes iremos à terra do Egito, onde, não, olha aí, eles estavam querendo fugir só de coisa ruim, queriam fugir da guerra, queriam fugir da fome, queriam fugir da doença. Três coisas ruins: fome, doença, né, e a guerra. Se vocês optarem pelo Egito, né, onde não veremos guerra, não ouviremos trombeta, nós nem teremos fome de pão, e vamos ficar lá. Vocês estão pensando que pelo fato de vocês saírem do meu propósito e vocês procurarem a alternativa, o plano B, que vocês vão ficar isentos das consequências da decisão? Olha o que Deus diz. Glória a Deus. No versículo seguinte, as consequências, ou seja, quando eles fugiriam da situação de revés, da fome, da peste, da doença, mas aonde vocês forem peregrinar, versículo 17, vocês forem, vamos ler o 17 todo mundo. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, e a fim de lá peregrinarem. O que acontecerá? 2 pontos. Primeiro, morrerão a espada. Segundo, de fome. Terceiro, de peste. E deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei. Ou seja, na terra do Egito, vocês pensam que vão escapar? Vocês vão receber lá, é o temor que vocês estão tendo, vai chegar para lá também. Como de fato, o Nabucodonosor, depois que invadiu Jerusalém, foi para o lado do Egito e conquistou o Egito. Como é que eles queriam fugir? Eles tinham que enfrentar a realidade deles, tinha que ficar no lugar que eles estavam ali.
a terra, como chamado a terra prometida, né? Num revés, após guerra, após invasão, derrubada do templo, todos os males, as coisas negativas, mas o mais importante é enfrentar o problema de frente e não procurar plano alternativo. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus, estão entendendo a mensagem? O que nós queremos com essa mensagem dizer para os amados irmãos? Para aquele resto que ficou, veja bem, no versículo 19, nós podemos ver que a alternativa do Egito não era uma escolha boa, né? Não fazia parte do propósito de Deus. Essa alternativa não livraria ele do juízo de Deus. Depois, eles iriam sofrer consequências, como eu li. Então, descer ao Egito era um retorno a quê? Como nós falamos, aos costumes pecaminosos. Vamos voltar aqui para nós. Quando a gente quer descer ao Egito, o que nós queremos dizer com isso? É que de repente a gente alcança um padrão espiritual, de caráter cristão, de vida de santidade, mas a gente começa a descer ao Egito. O que acontece? A gente começa a voltar ao antigo padrão que a gente tinha, um padrão mundano. Compreendeu? Glória a Deus. No versículo 19, vocês vão ver: falou o Senhor acerca de vós, não entres no Egito. Deus disse: sabei de certo que testifiquei contra vós hoje. Então a descida ao Egito era um retorno na vida cristã, aos antigos padrões mundanos. Retornar ao Egito é perder a essência do verdadeiro cristianismo. Retornar ao Egito é o abandono da fé. Retornar ao Egito é perder a perseverança, a esperança em Deus. É confiar, como diz lá no Salmo 20. O que diz o Salmo 20? Uns confiam em carros e cavalos. E o que mais? E os carros e cavalos, porque quando uma nação precisava de um apoio bélico, certo? Um apoio militar, né? O que eles faziam? Contratavam o exército do faraó, pagava em dinheiro, na moeda lá, e o exército vinha para apoiá-los. Glória a Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção de quem? Do nome. Somente o nome de Cristo pode trazer livramento. Pode, como eu falei lá no Provérbios, estou lembrado o capítulo: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a resposta, a vitória vem de quem? Vem de Deus. Quem encontrar esse versículo aí, vocês me digam aí, que os irmãos colocam aqui no... O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, a pessoa podia contratar um exército poderoso, o exército egípcio. Vocês viram naquela passagem de Êxodo, né? Carros e os seus cavaleiros entraram dentro do Mar Vermelho, e ali tinham pessoas preparadas de forma militar para guerrear, mas Deus batalhou a noite toda, as rodas caíam, e o povo, meu Deus do céu, e os soldados ajeitavam a roda, e eles passaram a noite. Quando foi pela manhã, todo aquele exército morreu na praia, afogados. Deus desbaratou o exército. E o Isaías também vai dizer no 31, versículo 1, que o refúgio, a procura de uma saída, é sempre alguém procurar uma alternativa. E o Isaías diz: ai, veja aí, ai de quem? Dos que descem ao Egito, e buscam socorro, se confiam em cavalos, e têm confiança nos seus carros, porque são muitos, e nos seus cavaleiros, porque são poderosíssimos. E não, esse é o problema, e não atentam para o Senhor. Não atentam para o Senhor, o Deus de Israel,
o Santo de Israel, não busca o Senhor. Então, irmão, você pode ter uma multidão de pessoas que se acham que está certo, que tem as suas filosofias, que tem as suas crenças, que tem a sua forma de viver, mas somente Deus. A gente pode estar no grupo da minoria, porque a maioria segue o caminho largo, mas a minoria é o caminho estreito, é o caminho da santidade. É esse o caminho que o crente deve andar. Então tem muita gente que está confiando nos seus próprios méritos. E a proposta de Deus para nós nessa noite: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Então os judeus que queriam receber a palavra: não desça ao Egito, não volte à velha vida de escravidão, não seja escravo de novo, rapaz. Tu já saiu de lá, tu quer voltar de novo. Irmão, é uma tristeza. Vocês lembram de uma parábola? É uma simbologia, né? O Pedro fala aquele animal lá que toma um banho e depois volta para a lama. O suíno. Já pensou um negócio desse? A pessoa, depois que tomou banho, aí voltou à velha vida, aos velhos costumes, né? O cão que toma para si o seu próprio vômito. Assim é a vida daqueles que descem ao Egito, que deixaram de confiar no Senhor, o Santo de Israel, para confiar nos homens. E a Bíblia diz: é melhor confiar no Senhor do que nos príncipes, do que nos homens. Muita gente coloca confiança nos homens, e os homens são falhos. Os homens podem falhar, mas Deus não falha. Deus é fiel. És fiel em todo o tempo, como foi cantado aqui. Glória a Deus. Amém até aqui? Estão entendendo tudo? Descer ao Egito é um retorno aos costumes pecaminosos. É aquela vontade excessiva que os israelitas tinham no deserto. E essa turma está de novo indo pelo mesmo caminho. E hoje, esse desejo, essa tentação ainda assalta muito dos nossos corações. Mas Deus quer que nós permaneçamos firmes na sua presença. Mas, meus amados, a questão de descer ao Egito é um verdadeiro abandono à fé e à rejeição dos planos de Deus. Vamos para o capítulo 43, só para a gente concluir. Já estamos concluindo, certo? O versículo de número 2, 43, 2. Porque é o seguinte: quando você recebe uma palavra de edificação, de admoestação, você diz assim: Senhor, fala que o teu servo ouve, né? Como eu falei sobre Samuel no domingo. Mas quando a gente não quer essa palavra, o que a gente faz? A gente faz de ouvido de mercador. A gente escuta, mas não coloca em prática, né? Ou então a gente pega, escuta. E no caso aqui do profeta, no versículo 2, olha o que essa turma fez aqui com os Jeremias. O que diz? Vamos lá. Diz aqui o nome deles, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Tu dizes mentira, né? O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entres no Egito para ali peregrinares. Ou seja, eles quiseram desvalorizar a mensagem do profeta, dizendo que ele estava mentindo. Então eles negaram a profecia, a palavra. Eles não aceitaram, eles renegaram a fé, rejeitaram os propósitos de Deus. E eles continuaram firmes no propósito de descer ao Egito. Deus tenha misericórdia de nós. Que esse aqui é um estágio ainda que a pessoa, né, tá naquele lá, volta aos costumes mundanos, aí depois ele rejeita os planos de Deus, ele abandona a fé. E no finalzinho eles levaram até o próprio Jeremias a contra vontade, né? Jeremias se tornou como um peixe fora d'água no Egito. Assim tem que ser o crente.
É verdade? É ou não é? Hein? Ou nós vamos se enturmar com a galera? Ou a gente vai ficar na roda dos escarnecedores? Ou a gente vai rir das piadas deles? Ou a gente vai bater palma para eles? Nós temos que ser um contraponto em meio a uma geração corrompida e perversa. Porque Jesus disse: estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue de Cristo. Nós temos que, no dizer de Paulo, temos que viver essa diferença. Como diz lá, uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Jamais descer o Egito, jamais perder a fé. E no final das contas eles agiram. Quando as pessoas vêm com toda aquela piedade: irmão, ore por mim, peça oração. Aí quando a resposta vem: não, isso é mentira, isso é um vaso falso, isso é um falso profeta. Profeta verdadeiro não dá mensagem desse jeito, não. Eu quero uma mensagem que eleve a minha autoestima. Não essa mensagem aí. Irmão, mesmo que a mensagem não eleve a sua autoestima, seja uma mensagem que confronte a sua maneira de ser, que confronte os seus pecados, fala: Senhor, que o teu servo ouve, muda o que tem que ser mudado, que eu não desça ao Egito jamais, que eu não perca os padrões, que eu não seja seduzido por este mundo, e que em nome de Jesus eu possa seguir o teu propósito. Glória a Deus. No finalzinho, o versículo 7, eles colocaram em prática tudo aquilo que Deus disse, que Deus não disse. Eles entraram aonde? Versículo 7. Entraram aonde? Na terra do Egito. Por quê? Porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Táfnis. Depois vocês estudem um pouco o capítulo 44, certo? Lá vocês vão ver uma palavra que a gente encontra hoje. Até eu vi uma rua lá em Sobral, acho que é Maria, a Rainha Mãe, né? O nome da rua lá que eu andei. Aí eu me lembrei dessa mensagem, porque as mulheres faziam bolos, tipo uma espécie de oferendas à Rainha dos Céus. Aí você vai perceber lá esse princípio. Até o Abraão de Almeida, que é um autor, diz que o princípio é o mesmo, só muda a roupagem. A Rainha dos Céus, ela está aqui desde o princípio no Velho Testamento. Ela vai lá na Diana, deusa dos Efésios, e nos dias atuais você já sabe quem é, né? Ela respondeu aí, certo? Então o profeta vai confrontar o estilo de vida idólatra, a idolatria. Ou seja, eles rejeitaram as verdades de Deus, a palavra, o conselho, a profecia. Eles renegaram e eles voltaram para o Egito e seguiram todo o curso que o Egito pregava, defendia a idolatria. Então fica para um dever de casa, para vocês depois lerem 44 do profeta Isaías. Glória a Deus. Como nós precisamos voltar, né? Cada dia para a adoração a Deus, e não adorar homens, sistemas, o estilo de vida do verdadeiro adorador. Glória a Deus. É uma pregação que eu até volto de novo, né? O crente como peixe fora d'água no Egito era o Jeremias. Ele olhava, ficou igual o Paulo, né, irmãos? Olhou para Atenas, meu Deus, é muita idolatria, é muita falta de vergonha, é muita coisa errada.
E Paulo ficou remoendo dentro de si, né? Lá em Atenas. E assim ficou a vida de Jeremias, em meio ao Egito, mas ele estava com Deus, não perdeu a fé, mesmo sendo obrigado de forma assim, foi levado à força, a pulso, né? Mas ele estava ali firme com Deus. O homem, servo de Deus, ele vive essa contrariedade. Em meio a uma geração pecaminosa, uma geração perversa, nós temos que resplandecer, como diz Paulo, como astros deste mundo. Amém? Tem mais um louvor aí para vocês cantar? Que possamos seguir a direção de Deus nessa noite, mesmo que seja contra a nossa própria vontade. Essa é a aplicação dessa mensagem. Seguir o plano de Deus sempre será a melhor escolha, mesmo que seja difícil para nós. Nunca escolha essa alternativa, porque ela terá consequências para toda a nossa vida, tá certo? Que possamos perseverar em Deus, né? E nunca, jamais seguirmos os costumes, padrões deste mundo. Jamais poderemos rejeitar em nossa vida a verdadeira fé, a obediência e, sobretudo, também a adoração.